Eu sou a Marguerita Mizan. Bom, vamos lá, cuidados do envelhecimento. Bom, primeiro vamos falar um pouco rapidamente o que é cuidado, né? O nosso tema é esse, cuidado e envelhecimento. O cuidado é um fenômeno relacional que promove a existência. Eu vou falar de forma bem simples, numa linguagem simples, tá? É um fenômeno que acontece na relação, né? Na relação de dois ou mais pessoas, ou o indivíduo com a natureza, o indivíduo com um animal, né? Então, que promove a existência. O cuidado é um fenômeno humano, né? Um bebê, por exemplo, humano, ele não sobrevive se ele não tiver um cuidado, né, de um outro humano, né? Então, a natureza, se a gente também não cuidar, né, não tiver próximo, não tiver esse olhar, né, de cuidado, de manutenção, de relação com a natureza, a gente também não promove essa existência. E aí é mútuo, né, de um e de outro. Os animais, eu coloquei aqui algumas formas de relação de cuidado, né? O idoso, por exemplo, a gente no ciclo vital, né, a gente desde que a gente nasce até o momento da nossa morte, a gente passa por várias etapas onde o cuidado ele acontece, né, ele se realiza de diferentes formas, né? Então, vamos pensar no cuidado como um fenômeno da relação. O indivíduo tem que estar em relação com alguém ou com algo para que esse fenômeno ele possa se concretizar, ele possa existir, né? Bom, nós humanos somos todos vulneráveis e a gente necessita de cuidado em algum momento do nosso ciclo vital, ao longo da nossa vida, do momento que a gente nasce, do momento até a nossa morte, né? Então, o que a gente termina acontecendo durante esse período é que a gente fica mudando de posição. Uma vez a gente é provedor, a gente oferece o cuidado, e outras vezes a gente é beneficiário desse cuidado, a gente recebe esse cuidado, né? Ao longo da nossa história. Então, em determinados momentos da nossa vida, quando a gente é bebezinho, a gente recebe esse cuidado, né? Depois, ao longo da vida, também a criança, e depois isso se inverte, a gente vira pai, mãe, né? O tio, ou tia, a gente vai cuidando, né, dos outros membros dessa família que são mais frágeis, né? A gente cuida do nosso entorno. Então, a gente é provedor e beneficiário ao longo da nossa vida desse fenômeno que é um fenômeno humano, que é o cuidado. Cuidado, portanto, é algo natural do ser humano, né? Que pode passar a constituir um papel social, é isso que eu estou falando. Então, a gente pode se tornar mãe, a gente pode se tornar pai, que são cuidadores, né? Na verdade, são pessoas que cuidam, né? Ou até uma profissão, que é a profissão de cuidador, de cuidar. Quando eu trabalhei na instituição de longa permanência, durante 14 anos, eu não era cuidadora direta, mas eu me considero até hoje uma cuidadora. Eu cuido, né? Eu tenho esse olhar de cuidado, de estar na relação com o outro, né? Na tentativa de entender quais são as necessidades desse indivíduo, o que ele está tentando comunicar, né? O que ele pode comunicar para que eu possa transformar isso numa relação agradável, né, e de qualidade. Então, eu sempre digo que quem trabalha com envelhecimento somos todos cuidadores, né? Então, isso vira uma profissão, porque, no fundo, nós todos temos uns mais, outros menos, né? Essa disponibilidade para o cuidado, né? Vamos lá ver se passa. Bom, e no envelhecimento, né? Como é que isso acontece? Que esse é o nosso tema aqui, a gente não vai ampliar muito, né? Porque a gente poderia ampliar muito. O cuidado é um fenômeno com muitas variáveis, é um fenômeno extremamente complexo, né? Mas a gente não vai abrir aqui isso. Vamos fechar para o nosso tema do nosso interesse, que é o envelhecimento, né? Primeiro, o que é envelhecimento e o que é longevidade? São dois conceitos distintos que se entrelaçam, né? O envelhecimento ele está ligado na questão do processo humano
do nosso fisiológico subjetivo, né, humano, e a longevidade tem a ver com o tempo cronológico, né, com cronos, né? Eu acho que quem estuda aqui, aqui nós temos uma gerontóloga formada pela, né? Aí depois ela vai poder falar, não vou falar termos muito complexos, mas é o cronos, né? Algo que é do tempo, né? A longevidade, que nós vamos ver. São os anos que a gente tem, né? Essa extensão de anos que a gente tem agora, nesse momento. E esses anos a mais, essa longevidade, né? A gente vive um momento de uma revolução. Século XXI, nós estamos vivendo um turbilhão de mudanças sociais, mudanças de paradigmas. Olha, a gente teve agora a questão da Covid. Eu estou aqui dando aula virtual que eu achei que eu nunca ia dar, esse mundo digital, esse mundo virtual, nunca ia chegar, mas chegou. Faço atendimento clínico virtual, faço reuniões com a família pelo virtual. O mundo está se transformando. Não acredito que ninguém aqui, vamos dizer assim, as pessoas que estão aqui sabem disso, né? Porque a gente está vendo cada vez mais nesse mundo virtual, né? Agora a guerra que a gente está vivendo, a pandemia, ou seja, uma série de mudanças sociais, de paradigmas que essa sociedade está vivendo, né? E uma das revoluções que a gente assiste, para nós que estudamos envelhecimento, né, nesse século XXI, é essa revolução da longevidade, porque o envelhecimento ele é algo do humano, né? Desde que a gente se conhece, a humanidade, ou pelo menos a gente envelhece, né? A gente envelhecia com pouca idade, talvez. Hoje, a gente olhando agora, né, com o olhar do século XXI, para outros momentos históricos, a gente vai ver que o homem, né, ele morria cedo para a gente, mas na época era a velhice ali, né? Então, essa revolução da longevidade, que é o número máximo de anos que o ser humano pode viver, a gente estendeu, né, esse tempo que a gente está vivendo. Houve uma extensão desse tempo. Então, hoje, eu, por exemplo, eu tenho 61 anos, né? Eu, aqui no Brasil, eu sou já considerada idosa, né? E eu estou aqui ativa. E quantos anos a mais eu vou ter, né? Que essa longevidade, né? Ela vai me favorecer. Mais 20, mais 25 anos, mais 15, mais 30, a gente não sabe. E o que eu vou fazer com esses anos a mais? É disso que a gente vai falar aqui, né? Como é que esse envelhecimento nesse século XXI, né? Essa longevidade que foi nos oferecida, como ela impacta nas questões de cuidado, né? E como é isso, o cuidado e a velhice, né? E o envelhecimento. Bom, o envelhecimento populacional, que brevemente, para quem não tem contato ainda com esse universo, né, do envelhecimento, aqui a partir de 2020, no entanto, o número de idosos crescerá exponencialmente, né? Então, em 2020, já agora, né? Nós estamos falando de agora. A estimativa é que em 2050, que também não está longe, se a gente for pensar, quase 30% dos brasileiros eles serão idosos, né? Uma taxa superior à europeia e próxima à do Japão, que é um dos países mais velhos do mundo. É o relatório do Banco Mundial, quem quiser depois a gente pode disponibilizar, tá? Esse estudo do Banco Mundial, que é extremamente interessante, que é de 2014. Dos 210 milhões de brasileiros, 37,7 milhões são pessoas idosas, ou seja, que têm 60 anos ou mais. Isso é novo, tá? Eu acabei de pegar, é o último agora da Agência Brasil, essa informação, tá? Esse dado, agora de 2021. Aqui tem a pirâmide etária, para quem não conhece, porque aqui nós estamos num evento aberto, então está entrando pessoas que talvez estejam querendo começar e tenham interesse, né, de começar a trilhar esse caminho para o atendimento, o cuidado aos idosos, né? Então, aqui a gente já pode ver como a pirâmide está sendo invertida, né? A gente está aqui em 2060, esse aqui que está cobrindo aqui 2030, ó, daqui a pouco. Olha como a pirâmide ela muda, né? De 2000 para 2030. Em 30 anos, olha o que aconteceu com essa pirâmide. Olha a quantidade de pessoas que vão aumentando de 70 a 74, de 65 e 69, né?
Fora que a gente tem que pensar que a gente tem vários Brasis, né? A gente tem várias regiões no Brasil onde a velhice, ela é essa, quando eu falo a velhice no sentido de que essa velhice com fragilidade, ela acontece antes do que em outros locais, né? As minhas pesquisas e o meu estudo é mais nos centros urbanos, tá? Como a cidade de São Paulo. Mas eu gostaria de conhecer depois como é essa velhice nas outras regiões. A gente lê, entra em contato nos congressos, né? Mas ouvir quem trabalha com isso falar é muito rico, né? 2060 aqui, né? Olha, daqui a pouco, se a gente for pensar, tá? Olha aqui como isso vai estar de 75 a 79, olha a quantidade de pessoas, e 2100 aqui. Vamos ver se eu consigo passar. Bom, a gente viu que o envelhecimento e a longevidade, né, ou seja, esse processo humano, né, que acontece, que faz parte da nossa existência, né, na nossa evolução como humanos, né, a velhice é inerente a cada um. Todo mundo aqui vai envelhecer ou vai morrer antes, né? Isso é um fato, né? E essa longevidade que foi nos dada no século XXI, né, presente em todos os continentes, ela está. Isso não é um bônus nosso, né? Para todo mundo, né? Esse bônus de mais anos à vida humana tem dois pontos, tem duas faces que nós experienciamos ao longo da vida, né? A alegria da gente viver muito, a gente vai viver mais. Olha, eu tenho 7 netos, então eu espero ver minhas netas casarem, meus netos crescerem, meus bisnetos, né, com essa longevidade, talvez me dê essa possibilidade, mas, por outro lado, né, eu tenho a questão da decrepitude do corpo, ou seja, dessa perda, né, que o corpo, que é inerente, que vai acontecendo ao longo do tempo, né? E o ônus associado à velhice, né? Qual é o ônus que a gente leva disso, dessa longevidade, de tudo que está... aquisição de doenças crônicas. Muitas vezes a gente é retirado do mercado de trabalho e é difícil retornar, porque imagina, se eu tenho 61, eu ainda me sinto bem, né? Me sinto vital. Será que o mercado vai me absorver? Não, né? Questão das aposentadorias, será que eu trabalhei a vida inteira? É possível eu ter um rendimento que vá suprir as minhas necessidades ou eu preciso ter outro trabalho? São questões que a gente precisa discutir, né? Sobre a questão do envelhecimento, que a gente não vai discutir aqui, mas que a gente pode abrir em outros espaços essa discussão. Mais anos de vida, maior a chance de necessidade dos cuidados de longa permanência. E é disso que a gente vai falar aqui, né? Quanto mais eu vivo, quanto mais tempo eu ganho, né? Eu tenho que ter uma série de fatores que vão interferir se essa minha longevidade vai ser uma longevidade que eu vou precisar de cuidados ou não, né? Então, é isso aí. E cuidados não é cuidados de curta duração, nem cuidados transitórios, mas cuidados de longa duração, né? Que a gente chama de longa permanência. Bom, como eu já vinha falando aqui, né? O maior desafio que eu acredito na longevidade, que aí eu não vou entrar na questão das políticas públicas, né? Na questão da sociedade, da absorção desse contingente de pessoas que já trabalharam, já produziram, que em outros países está mudando isso já também, né? Onde já está se absorvendo essa mão de obra. O maior desafio que a gente enfrenta com o avanço da idade é o aumento da vulnerabilidade do corpo, né? Diminuição da capacidade física e cognitiva, né? Que causa um desequilíbrio no organismo. Okay? Esse é o maior desafio, né? Inclusive, agora, eles estão querendo, quem trabalha com envelhecimento sabe que foi agora colocado como doença no CID, né? Envelhecimento, né? Então, você imagina aí a luta de todo mundo para tentar ser o mais jovem possível, o mais tempo possível, porque é um desafio. Conter esse declínio do corpo, né? Essa diminuição dessa capacidade desse corpo físico e desse corpo cognitivo, que eu nem vou falar das questões subjetivas aqui, tá? Que aí também é um outro encontro que a gente pode ter.
Esse desequilíbrio resulta nas incapacidades de autogestão do indivíduo, né? Ele começa a ter comprometimento na sua autogestão, nas tarefas do dia a dia. Eu estou falando aqui de algo que, assim, como é que alguém vai viver o dia a dia com determinadas incapacidades ou dificuldades, para falar aqui de uma linguagem humana, para executar algumas tarefas do dia a dia, como tomar banho, como preparar sua comida, como ir até o supermercado, né? Como tomar sua medicação, ou como deambular de forma adequada sem um risco de queda, né? Fazendo com que os indivíduos necessitem de diferentes formas de cuidado. Por isso que eu falei que existem diferentes aspectos do cuidado, e quando a gente fala na velhice, isso também é um fato, né? E diferentes interações de cuidado, diferentes formas mesmo de cuidado. O que eu estou falando aqui é, como eu falei no começo, o meu foco sempre foi, e sempre os meus estudos e o meu trabalho é direcionado ao envelhecimento e dependência, tá? Porque um idoso que está independente, que ele está bem, que todas as funções dele estão bacanas, ele não precisa. O cuidado que a gente vai ver é um outro tipo de cuidado. É um cuidado da família, é um cuidado da sociedade em relação a ele, que a gente pode também entrar nessa, vamos dizer assim, nesse campo. Mas aqui a gente vai falar especificamente dessa dependência, onde há uma diminuição dessa capacidade física e cognitiva, né? E onde esse indivíduo vai viver, né, necessitando muitas vezes do auxílio do outro. Então, eu estou falando de uma demanda de cuidados específicos que a gente diz direcionado para esse segmento, para esse sujeito que agora se apresenta socialmente, cuidados mais complexos, né? Que existe uma complexidade. Se a gente está falando em longevidade, a gente está falando em idosos que antes a gente tinha um conhecimento de pessoas com 60, 65, 60. Hoje em dia a gente tem que ter conhecimento sobre indivíduos com 80, 90, até 100 anos. Essa geração que está nascendo agora é uma geração que vai chegar a 100, 120 anos. Então, a gente tem essa preocupação. Cuidados de longa duração, né? São cuidados que não é cuidado transitório, como eu falei, são cuidados de longa duração. Bom, e quais são os impactos dessa longevidade? Aumento de número de pessoas idosas, então a gente pode fechar o... Obrigada. Aumento no número de pessoas idosas, né? Aumento da possibilidade de vulnerabilidade com a longevidade, busca de soluções para o enfrentamento desse novo momento. Nós estamos aqui e esse 28 pessoas que estão agora na sala comigo, talvez sejam parte dessa busca de solução para o enfrentamento desse novo momento, né? Procurar se capacitar e ouvir e a gente trocar informações e eu poder contribuir, né, com isso, se capacitando. Recursos objetivos e subjetivos para o enfrentamento das perdas vividas nesse momento. Recursos objetivos, políticas públicas aqui, ó, que atendam à demanda desses indivíduos, profissionais bem capacitados, serviços de cuidado que sejam adequados para essa população. Como é que a gente... Isso é objetivo. A família bem informada, profissionais que saibam circular dentro da família para poder manter um ambiente agradável de qualidade para esses idosos, né? Promoção de qualidade de vida para a população idosa. Esse é o nosso objetivo, né? Bem-estar e qualidade de vida quando a gente fala idoso e fragilidade, né? Nós que trabalhamos eu trabalho há muitos anos com idosos, eu tenho isso para mim como um mantra, né? Qualidade de vida para aquele indivíduo. E aí, para cada um, qualidade de vida tem a sua conotação e o seu significado. Eu tenho até uma aula que eu dou só sobre qualidade de vida no envelhecimento, né? E aí a gente vai vendo tudo que envolve, quais são as variáveis, né, para que esse indivíduo idoso tenha qualidade de vida na sua cidade, na sua casa, no seu núcleo familiar, no seu núcleo social, né, que é importante isso. Bom, depois de tudo isso que eu falei, né, diante dessa realidade que se apresenta, como e quem vai cuidar dessa população, né? Então, eu quero que vocês pensem isso. Como e quem vai cuidar, né?
porque existe um fato que é um fato real, né? As famílias estão menores, né? Inclusive, a gente estuda a família exatamente para ver esse movimento, qual é a qualidade do cuidado oferecido no século XXI, dentro dos núcleos familiares. Eu não estou passando nem para o Estado ainda, nos núcleos familiares, né? Qual é a capacidade desses núcleos familiares de oferta de cuidados, né? O Estado a gente até pode abrir também uma discussão depois, mas basicamente a família tem condições de cuidar? Não, a família está tendo dificuldade de cuidar desses idosos, porque nós estamos falando em idosos longevos, nós estamos falando em longevidade, né? Então, quem e como vamos cuidar desses idosos, né? Como a gente está falando em cuidado, como a gente vai cuidar? Através de dispositivos de cuidado para a pessoa idosa frágil, tá? Eu estou falando especificamente aqui de um segmento que são idosos mais frágeis, né? Primeiro, as instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, né? É um dispositivo de cuidado. Uma forma de você cuidar também. Eu não sou contra a instituição de longa permanência, tá? Eu fiquei 14 anos em uma instituição de longa permanência trabalhando, ficava 10, 12 horas dentro da instituição, ia final de semana. Então, eu acho que, dependendo da situação, não é para mim a primeira opção, né? Porque, no entanto, eu abri uma empresa que tem como lema, como, vamos dizer assim, norteador, né? O eixo norteador, a questão do idoso no seu domicílio. Então, eu trabalho para manter esse idoso no domicílio dele, e aí é uma ambição, né, de que ele consiga até morrer no seu domicílio, tá? Mas aí é uma ambição que já existem pessoas que já fazem, né, cuidados paliativos, atendimento domiciliar, né? Vamos voltar lá para antigamente, quando as pessoas morriam nas suas casas, ao lado da sua família, né? E as pessoas podiam chorar e sim lutar pelos seus entes queridos, né? Então, assim, eu sou favorável à questão da instituição de longa permanência, dependendo do tipo de instituição. Aí a gente vai falar de como a gente vai construir as soluções para o cuidado, né? Isso para os profissionais que trabalham com envelhecimento. Que tipo de instituição a gente vai querer ter, né? Que tipo de instituição é possível? Eu vi agora um estudo no Japão, onde existe uma instituição que é para idoso com quadro demencial moderado e avançado, uma coisa que a gente nunca poderia imaginar, né? E esses idosos, eles vivem numa comunidade, eles têm jardim, eles vivem circulando, né? Um cuida do outro, aquele que tem uma capacidade melhor cognitiva cuida do que tem menos, é uma coisa muito bonita. E quem que faz essa instituição, essa ILPI? Quem é que... Porque a ILPI, as paredes, os móveis, ela não acontece se não tiver o fenômeno da relação dual, aí eu vou falar, né, dual no sentido de um com o outro, né? Ou desse fenômeno relacional que é o cuidado, que acontece através dos cuidadores profissionais e dos profissionais multidisciplinares, que são quem? Né? Terapeuta ocupacional, físio, fono, psicólogo, assistente social e outros profissionais que a gente considera muito, educador físico. Eu dou aula, inclusive, até para o pessoal da cozinha. Eu dou aula para o pessoal da limpeza, para as camareiras, para o pessoal que... Todo mundo que rodeia os idosos, todo mundo que está ali sendo permeando ali aquele ambiente, né? É um pouco cuidador. Então, a gente capacita todos numa ILPI, né? Costuma capacitar todos os profissionais. Centro-dia, né? Que é um dispositivo de cuidado transitório que o idoso passa o dia e ele volta para casa para dormir, né? Para quem não conhece essa modalidade, por favor, entre na internet, procure. É uma modalidade que é muito legal, né? Eu sou fã do centro-dia. Eu acho que é muito... Eu acredito que a vida social é uma característica humana que nos faz manter, né, essas conexões com o mundo, conexão com o outro, né? Eu acho muito importante, então o centro-dia propicia isso.
Também o contato com a família, porque à noite esse idoso volta para a casa dele, para o núcleo familiar, então é importantíssimo a questão dele estar junto da família. Aliás, a família é muito importante no envelhecimento, muito importante, né? Ou a presença ou a ausência dela, aí a gente teria que abrir aqui para discutir também num outro espaço, né? E no centro-dia, quem são os profissionais também? O cuidador profissional e os profissionais multi também, que estão lá para cuidar, né? Então, o centro-dia ele acontece com o profissional multidisciplinar, assistente social, a enfermeira, né? A fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, o musicoterapeuta, né? Terapeuta corporal, arte-terapeuta, né? São profissionais multidisciplinares que estão lá fazendo acontecer esse centro-dia, né? E os cuidadores, que são o cuidador profissional, aquele indivíduo que ele é capacitado, treinado de forma adequada para cuidar desse idoso, que já apresenta fragilidade. Bom, na residência, na casa, a gente cuida na casa do indivíduo também, né? Lá dentro da casa, o idoso também recebe cuidados. Então, o cuidador familiar, o profissional das empresas de cuidado, né, a idosos, e aqui eu não coloquei, mas também uma equipe multi, né, que também cuida em casa, tá? Então, o cuidador familiar, quanto mais informação ele tem, né, porque muitas vezes fica muito só no cuidador profissional ou nos profissionais de saúde e assistência, a capacitação, o conhecimento, a busca de conhecimento, mas a família é muito importante que ela tenha informação, né? Muito importante, porque muda. Essa família ela começa a ver esse envelhecimento de uma outra forma, às vezes até com uma melhor aceitação, né, dessa condição. Então, é muito importante, né, a família ter também acesso à educação, né? Educação, informação sobre o envelhecimento e sobre o processo de envelhecimento. E nos hospitais também é uma realidade, né? As equipes multis, a gente espera que estejam treinadas para cuidar desse idoso que às vezes fica lá internado por um período às vezes curto, às vezes mais longo, né? E os acompanhantes, que é obrigatório, né? A partir de 60 anos, você ter um acompanhante para ficar com você no hospital, né? Os hospitais que têm uma visão mais, vamos dizer assim, curativa, né? Que o indivíduo vai lá para um tratamento, para se curar, né? Ou para, vamos dizer assim, estabilizar aquele indivíduo em função do que ele está vivendo, né? Eu acho que essas equipes multis que atendem idosos nos hospitais deveriam ser capacitadas para o atendimento desses idosos. Eu assisto muito, principalmente nos hospitais, né? Equipes muito despreparadas para o cuidado dos idosos, tá? Especificamente. Okay? E os acompanhantes, né? Que a gente prepara também para isso. Então, o que eu estou falando aqui o tempo todo, né? E o que eu estou tentando dizer? Que para a gente poder oferecer um cuidado adequado como solução objetiva, né, para essa longevidade que nos apresenta aqui, né? Está aqui, é uma realidade a longevidade, né, para nós. Agora nós tivemos o Covid, mas isso não impactou. Eu acabei de ler um artigo que 4% da população brasileira teve um impacto, né, na mudança demográfica em relação a idosos, tá? A mão de obra especializada para cuidar de pessoas idosas, uma forma bem simples. Como é que a gente vai capacitar essas pessoas para o cuidado, né? E são pessoas capacitadas que cuidam. Nós temos uma gerontóloga aqui, se apresentou. É importantíssimo os gerontólogos para se cuidar e para se pensar em projetos para o envelhecimento. São pessoas preparadas, capacitadas para isso, né? Mas vamos falar mais, o cuidador de idoso familiar, como eu falei, né? Ou o informal, que é aquele vizinho, aquele sobrinho, alguém que cuida, né? Que às vezes está ali só por um período, não está ali o tempo todo, né? Mas que precisa de conhecimento. Ou o cuidador familiar que fica ali cuidando desse idoso, né? As equipes multidisciplinar, que deveriam ser todas treinadas quando o teu público é idoso, e o cuidador de idosos profissional, que a gente assiste, que aí é a minha área, eu formei mais do que
por volta de uns 500 e poucos cuidadores eu formei, e a gente, fora todos os treinamentos que eu dei em instituições de longa permanência, referência na cidade de São Paulo, tá? E que você vê que existe ainda, né, muito voltado os treinamentos para a área da enfermagem, para a área mais geriátrica e não gerontológica, porque elas se conversam, né? Na verdade, nós somos seres biopsicossociais e espirituais, que é mais uma dimensão que a gente coloca, né? A gente inclui, né? nesse olhar para esse idoso, né? Nesse cuidado centrado nessa pessoa, né? Então, o que a gente assiste? Muitos cuidadores, né? Que estão atuando muitas vezes com um olhar mais voltado ou contaminados pela questão da enfermagem, ok? Que são profissões diferentes. Cuidador e enfermeiro são duas profissões diferentes, né? Eles se conversam. O cuidador de idosos é um profissional híbrido, né, entre assistência à saúde, mas ele está ligado à assistência. Na França, ele chama auxiliar de vida social, o cuidador, para vocês verem como ele está muito mais integrado na questão, ele está muito mais próximo da integração desse idoso na vida social, né? Manter esse indivíduo integrado e ativo na sua vida, né? Do que propriamente está ligado só à questão da saúde, né? A gente aqui fica muito voltado para a questão do corpo, né? Mas lembrem desses aspectos, biopsicossocial e também o aspecto espiritual que a gente considera agora. Bom, acho que eu já falei bastante, eu quero ouvir vocês, mas aqui, ó, o mundo está envelhecendo, isso é uma realidade, né? Eu não consigo ler aqui em cima, porque eu não consigo botar isso aqui para... O que está escrito aqui em cima, Érica? O impacto? Cássia, você pode pegar a nossa foto e migrar para o outro lado da tela, não tem problema. Não, não é a foto, é o quadradinho aqui. Como é que eu faço ele subir? É só por... Não é a foto. É a barra de... Vamos ver se eu passo para baixo. Ah, fui para baixo já. Né? Pronto. Ótimo. Agora aprendi, desculpa. Eu sou uma idosa. Vamos ver se eu volto aqui. Só um minutinho. Agora foi. Então, aqui, por que o mercado de cuidados a idosos está em alta? Por que está em alta esse mercado? Né? Primeiro, o mundo está envelhecendo. Isso aqui a gente viu aqui, né? É um fato, uma realidade. No Brasil, a população idosa irá mais do que triplicar nas próximas 4 décadas. De menos de 20 milhões em 2010 para aproximadamente 65 milhões de idosos em 2050. Então, esse mercado de cuidados, ele está em alta, porque assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tá? À medida que você envelhece, o seu corpo ele vai perdendo algumas... Olha aqui, eu uso óculos, né? A gente vai perdendo a capacidade, vai diminuindo a capacidade, né? E isso é inerente, a gente faz ginástica, come bem, mas a gente vai sentindo já que algumas capacidades não são as mesmas de quando a gente tinha lá 40, 30, né? Longevidade como referência à demanda de cuidados, então a longevidade ela está ligada diretamente à questão do cuidado, porque quanto mais eu vivo, né, mais eu tenho possibilidade do meu corpo, né, ter perdas e mais cuidado eu vou precisar, né? Então aumenta a demanda de cuidados. Idosos com demanda dos cuidados de longa duração, né, a longo prazo. Por exemplo, eu trabalhei 14 anos numa instituição, eu tive idoso que eu convivi com ele durante 10 anos. Eu tenho idosos na minha empresa que eu já cuido há 5 anos. Né? Então, olha só, são cuidados de longa permanência, né, que a gente está falando. Para enfrentar as demandas de cuidados de longo prazo, né, isso é um número, deixa eu só tirar isso daqui, um número crescente de idosos que não poderão ser sustentados por seus familiares, sustentados no sentido do cuidado, tá? Esse estudo é o estudo lá do Banco Mundial, aqui tem o link, depois, se quiser, a Érica manda para vocês, tá? É um estudo muito interessante que fala do envelhecimento brasileiro, ok? Necessidade de fortalecimento de treinamento e capacitação de profissionais se faz necessário.
Eu já faço capacitação de profissionais, tá? Onde me chamam, eu vou, em vários segmentos. As minhas capacitações, eu trabalho bastante com a sensibilização e a reflexão, né? Eu quero que esses indivíduos reflitam e possam entender, né, o que a gente está tentando, o que eu estou tentando transmitir, tá? Então, necessidade de fortalecimento, treinamento e capacitação é algo que se faz necessário e urgente, tá? Mercado de trabalho para cuidadores e profissionais de saúde está muito aquecido, tá? E aí que eu poderia botar profissionais da assistência também, ok? Que aí entrariam os cuidadores de idosos, né? Mas está aqui, né? Para cuidadores e profissionais, desculpa, mas é os profissionais de assistência. Carência de mão de obra especializada para atendimento a idosos mais frágeis. Todo mundo quer trabalhar com o idoso que está bem. Eu tenho lá na minha empresa um banco de talentos de aproximadamente 350 profissionais que trabalham com idosos, né, diretamente, e eu vou te falar, não falta trabalho, tá? Está bem aquecido o mercado. Carência de mão de obra especializada para trabalhar com esses idosos frágeis. Chega pessoas que... Porque para entrar na minha empresa, para você ir para o cuidado, né, ser cuidador, ser um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, uma enfermeira que vai cuidar desse indivíduo, ou um assistente social, ou um psicólogo. Primeiro, os profissionais da área da saúde precisam ter uma formação em geriatria ou em gerontologia, né? Precisam ter alguma formação nessa área. E os profissionais que são os cuidadores, auxiliares e técnicos de enfermagem, muitas vezes eles não têm. O cuidador, muitas vezes, vem com um curso de 20 horas, né? E o meu curso, esse que eu formei os cuidadores, esse é um curso de 190 horas que eu dava, né? Então, você veja a diferença, onde esse cuidador ele fica numa instituição de longa permanência, e alguns auxiliares de enfermagem também davam o curso de cuidador, né? Porque a gente fala mais numa linguagem mais da gerontologia, né? Então, aí esse profissional fica totalmente adequado, porque ele já tem um conhecimento, muitas vezes, eu estou falando dos profissionais de enfermagem, em geriatria, e eles complementam com a gerontologia. E os cuidadores, eles têm uma noção básica, né, do que é a questão da saúde, a saúde primária, né, como é que faz, e a questão social. Bom, qual é o passo a passo para a entrada no mercado de cuidados a idosos? Porque aqui deve ter gente que está talvez almejando isso, né? Entrar no mercado para cuidar de idosos, né? Idosos frágeis, que é o meu segmento, né? Porque um idoso que tá rígido, tá bem, ele não, muitas vezes ele não precisa desse cuidado. Aí a gente teria que falar no acompanhante cultural, que é uma outra modalidade de agente, né? De ator dentro dessa, vamos dizer assim, dessa trama do cuidado, que trabalha com esses idosos mais independentes, esses idosos que necessitam só de um cuidado mais social, né? Essa coisa. Qual é o passo a passo para entrar no mercado de cuidados a idosos? Primeiro, buscar conhecer o seu cliente. Quem é esse cliente que eu quero atender? Quem é o idoso? Como eu faço isso? Eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que pesquisar, eu tenho que perguntar, eu posso ser voluntário numa instituição de longa permanência, eu posso ser voluntário num centro-dia, voluntário na minha cidade, numa ação que é para idosos, para me conhecer esse cliente. Esse é o primeiro passo, né? Onde esse meu cliente está? Eu tenho que saber onde ele está, né? Ele está na instituição de longa permanência, ele está na casa, ele está nos... Aonde ele está? Ele está circulando na cidade? Onde ele vai, o que ele faz, aonde ele está, né? Capacitação técnica com abordagem em geriatria e gerontologia. Eu volto a bater na mesma tecla, né? Eu acho que a gente tem que ter profissionais que tenham formação na geriatria e gerontologia, porque a geriatria e a gerontologia, elas se conversam, né? Elas estão ali, elas são irmãs, né? Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento quando a gente vai cuidar de idosos mais frágeis. Pós-graduação para profissionais de saúde e assistência, né? Pós-graduações, aqui nós temos vou chamar de colega, tá? Porque ela é assistente social, não sei onde ela trabalha, mas ela está falando que está fazendo na São Camilo uma pós-graduação, né? Então, são pós-graduações, mestrado, especialização, pós-graduação, né? Para profissionais de saúde e assistência nessa área, né? Na gerontologia,
principalmente porque a gerontologia é uma ciência que ainda precisa muito ser feito para que ela possa aparecer. Tem gente que nem sabe, né? Você fala, eu sou gerontologista, tá? O que é isso, né? Nem sabe o que é. Olha, eu vou te indicar um geriatra, por exemplo, para a família. Quando eu chego para a família, que a gente sente que há uma necessidade de uma intervenção médica, que era bom, um geriatra, né? Porque muitas vezes esses idosos têm médicos antigos, um clínico, um cardiologista, né? E a gente fala, não é bom levar num geriatra, que é um profissional mais preparado para esse momento da vida desse idoso? Eles nem sabem, às vezes, o que é um geriatra. E cursos de reciclagem, porque a gente não para de estudar nunca. A própria, assim, a própria longevidade, né? Essa longevidade que a gente fala, essa velhice que se apresenta no século XXI para a gente, ela é dinâmica, né? Então, ela muda, ela está mudando, né? Então, a gente precisa acompanhar tudo isso, né? Então, a gente precisa fazer cursos de reciclagem para que a gente possa acompanhar toda essa mudança, né? Esse dinamismo da mudança que é. Bom, eu trago aqui para vocês um pequeno poema, né? O cuidado, assim como a música, tem vários tons que fazem com que seja compreendido, tá? Ouvido, percebido e sentido de formas diferentes, ok? Então, o cuidado, ele é diferente para cada um de nós, né? Ele não é igual para todo mundo. Por isso que a gente tem que ter paciência. O cuidado nos requer paciência, observação, né? Abrir nossos canais de sensibilidade para a gente entender a necessidade do outro, o que aquele outro necessita, né? Não o que eu imagino que ele necessite, né? Então, é um cuidado centrado nessa pessoa que a gente chama, né? Então, esse cuidado, ele tem vários tons, né? Ele é ouvido e percebido de diferentes formas por cada um, né? Aí a gente teria que ter uma aula só sobre cuidados. Vamos ver aqui. Bom, para a gente entender como a questão, né, do cuidado e da presença do outro, né, no cuidado e nas relações, vamos dizer assim, com a velhice, né? Olha só essa sala, ela é linda, ela está muito bem decorada, muito bonita, tem conforto, tem tudo, mas não tem pessoas, né? Ela não tem gente. Eu trabalho com idosos, a minha maioria em instituições e com um atendimento domiciliar. Muitos idosos vivem nessa situação que vocês estão vendo aqui, ó, em apartamentos ou em casas confortáveis, com todo o conforto, mas muitas vezes nessa situação, com cuidado inadequado, com cuidado, sabe, difícil da gente assistir tudo isso, né? Então, assim, a gente se pergunta que tipo de cuidado está sendo oferecido para esse indivíduo, né? Ele tem tudo, né? Ele tem tudo, mas, na verdade, ele não tem o principal, porque na velhice, a questão material, ela é importante, né? A velhice é cara, não é todo mundo, a gente tem que se preparar para a velhice também uma outra questão, como é que você se prepara para esse momento, nessa longevidade que foi nos dada, né? Tanto na questão econômica, quanto na questão social, no convívio com a família, onde eu vou morar, com quem eu vou morar ou não, quem vai cuidar de mim, como é que eu vou me sustentar, o Estado vai me fornecer alguma coisa ou não. Então, assim, a gente vê, né, muitos idosos que têm condição financeira, econômica, a família, é isso que eu estou falando, a família é muito importante, tá? E aí a gente tem que pensar que a gente compreender a dinâmica familiar e fazer algumas intervenções. Às vezes a gente muda essa posição de solidão desse idoso que está aqui, ó, que a gente está vendo. Na verdade, eu trago aqui uma frase do Joel de Moraes, que é um nadador, né, que ele fala que pessoas precisam de pessoas, e eu também acredito nisso, né? Ainda mais no envelhecimento, esse indivíduo ele precisa do outro, né? Na sua fragilidade, vamos dizer assim, na sua necessidade, tanto objetiva, né, quanto subjetiva, né, de interação com o outro, mas uma interação agradável, uma interação suave, né, de forma adequada, técnica, né, e não de qualquer jeito, né. Eu queria agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham aproveitado e
aqui a gente cuida do mundo, cuida do planeta. O planeta está precisando muito de cuidados agora, né? A gente está vivendo esse momento crítico que é a guerra lá na Ucrânia, que eu não consigo entender como é que o homem ainda faz guerra, mas tudo bem, e fala em longevidade e vai lá matar o outro, né? Então, para mim é um pouco confuso. Agora a pandemia, mas eu acredito que tudo vai melhorar. Eu sou muito otimista, tá? Eu acredito que vai melhorar tudo e a gente vai ficar todo mundo bem.